Nós vamos conversar a partir de agora com o coordenador de Defesa Civil aqui do município de Cachoeira do Sul, o Edson das Neves Júnior, que já está com a gente aqui no estúdio para falar justamente sobre as enxurradas, os problemas que o município vem enfrentando em decorrência das chuvas. Júnior, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no estúdio do NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde também a todos os telespectadores. Vamos buscar esclarecer e informar a população sobre esses grandes desastres que estão atingindo não só Cachoeira do Sul, mas Rio Grande do Sul. Tivemos aí muitas cidades atingidas há poucos dias, Santa Maria, Agudo, e o Brasil como um todo, cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, todas estão sofrendo com essas mudanças climáticas, com os danos e consequências destes eventos. Ok. Júnior, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vou te perguntar então sobre essa questão dos protocolos. A orientação que a gente sempre traz aqui para a nossa audiência é que, primeiramente, o morador abra o protocolo, porque a gente recebe muitas mensagens com reclamações, problemas nas ruas, então a prefeitura ela precisa ser comunicada. Então essa demanda efetivamente tem que ser comunicada à prefeitura. Muitos moradores estão fazendo isso, e a gente tem aqui meio que um padrão nas mensagens. Pessoas que abriram protocolos, solicitaram serviços, alguns serviços já há muito tempo. E teve inclusive uma mensagem assim, que nos tocou bastante aqui, que foi de uma moradora que disse mais ou menos o seguinte, antes dessa última chuva: olha, estou com o protocolo aberto há muito tempo, a Sanga que precisava ter tido aqui uma manutenção, não teve a manutenção, se chover de novo vai alagar minha casa. E depois da chuva, alagou a casa. E aí, o que a gente pode dizer para a comunidade? Enquanto Defesa Civil, enquanto decretada a situação de emergência, a gente começa a trabalhar fazendo, digamos, as engrenagens do governo trabalhar frente a um desastre. O protocolo são dados que chegam até a prefeitura e que são enviados para as secretarias para gerar as informações. E aí nós temos que trazer o início da mensagem dela. Estou pedindo ação numa sanga. Se está havendo a necessidade de uma ação na sanga, é porque está tendo uma intervenção errada, ou acúmulo de resíduos, ou desrespeito à área de preservação permanente, ou a construção muito próxima a essa sanga. Então, Cachoeira é uma cidade que tem essa característica. A Defesa Civil, desde que começou a trabalhar, realizou um mapeamento e hoje nós temos 1.305 moradias e praticamente quase todas elas em sangas. São áreas de preservação. Áreas de preservação. Então já é um condensamento habitacional desorganizado, que foi se construindo, claro, pela necessidade das pessoas. As pessoas têm que ter onde morar. A prefeitura tem a sua parcela de contribuição por manter essas pessoas ali através da ligação de água e luz. É uma saída que se tinha mais emergencial e até então não se tinha eventos com tamanha severidade. Hoje em dia não é o volume de 160 milímetros de chuva, mas é 160 milímetros em 30 a 40 minutos. Ou seja, quando a gente está saindo à noite ou durante os temporais, a gente observa que a água não entra nos bueiros, até porque a força do vento carrega esta água e ela está correndo parelho. E isso drena muito rápido para as sangas, e as sangas sobem em volume, levam os barrancos e arrastam resíduos que estão no fundo das casas, ou até mesmo detritos de casa caíram para dentro da sanga, e aí, claro, vai se formar um emaranhado de entulho e o nível sobe muito rápido. Dificuldades, até para acessar a sanga, nós teríamos que derrubar residências. Entendi. Não é só tirar o entulho, a máquina entrar, levantar, mas tirar como? O entulho de dentro daquela sanga. Então, assim, são estudos que a gente está fazendo, procurando reentender as bacias de drenagem do município, porque se nós pegarmos um caso bem emblemático, a gente teve aqui um buraco na Marechal Floriano. Este buraco na Marechal Floriano, ele interliga com 1 metro de água que nós tivemos aqui na Rua 7. Aqui, ao lado da Praça Honorato, com a Juvencio Soares e com a Aristides Moreira. Vai tudo parar nessa canalização, nessa sanga. É uma canalização. Assim. Uma canalização. Ela acaba caindo na sanga do zoológico, e depois do zoológico nós temos ela novamente encanada na General Portinho, na General Câmara, na Ramiro Barcelos, onde tem casas por cima. Então não se consegue acessar. Então nós temos que tratar de toda esta bacia. E isto não é tratar de maneira empírica. Inclusive, a prefeitura está mapeando para contratar, para buscar técnicos que façam
o que nós vamos fazer com a bacia de drenagem para este novo momento. Porque a drenagem que nós tínhamos até então para a Cachoeira do Sul se mostra insuficiente. Não só as bacias de drenagem, a engenharia precisa ser pensada para este novo momento. Tanto que nós temos, Daniel, mais de o registro de 80 quedas de muro. E são muros com padrão construtivo bom. Ou seja, os muros também não suportaram este volume, esta intensidade de chuva. Então isso acaba acontecendo. Então, trazendo para esta mensagem dela, eram problemas que já existiam na beira da Sanga e que se agravaram pelo volume intenso de chuva, pelo colapso da drenagem e pelo acúmulo de resíduos. Solucionar isso, estamos buscando atender de maneira emergencial, ou seja, abrindo onde é possível, limpando essa tubulação tanto manual quanto com hidrojato, né? E é assustador o que se tira de dentro: madeira, bola, sacos, garrafa PET, restos de colchão, resto de móveis. Então isso tudo, né, a esse volume, claro que vai dar problema. Então todas as informações que chegam, a gente analisa ela diariamente, né, para buscar definir qual é as prioridades. Por que se trabalhou mais no bairro Bom Retiro? Porque é onde teve o maior número de casas afetadas. Me permita aí uma pequena interrupção, Júnior, porque hoje pela manhã a nossa equipe teve em contato com alguns moradores, especialmente da rua Leopoldo Souza. Nós vamos assistir essa reportagem juntos aqui e na sequência vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da priorização, né? Como é que vocês estão priorizando obras, atendimento então aos moradores. Vamos acompanhar a reportagem da Thelma Tomás. Eu entrei em um dos buracos aqui que se formou em função da enxurrada na rua Leopoldo Souza para dar uma dimensão do buraco que se formou em função das enxurradas e para vocês tenham uma noção da profundidade dessas crateras. E também para que entendam a dificuldade que as pessoas que moram aqui nessa rua estão enfrentando para poder conduzir as suas vidas depois que tudo isso aconteceu aqui em Cachoeira do Sul. Essa é a profundidade de uma das crateras que se formou então e da largura, da extensão que esse buraco criou. E do pouco que sobrou da rua, o Edson Michels pode mostrar melhor para vocês o que sobrou da extensão dessa via, que é onde os carros e as famílias podem utilizar então a extensão da rua para poder conduzirem as suas vidas. O problema maior é quando existe uma dificuldade com relação a socorro médico, porque nenhuma ambulância consegue passar aqui, não só pelo pouco de extensão de rua que sobrou ainda para passar, mas principalmente pela falta de manutenção, que a gente vai mostrar ao longo dessa reportagem. Conversei com alguns moradores e, além disso, a gente vai mostrar que adiante a falta de manutenção também compromete a estrutura de toda essa extensão da Leopoldo Souza, já que não tem patrulhamento, já que não tem também a drenagem dessa rua e não tem ainda a manutenção necessária. Os moradores estão praticamente ilhados, porque toda a enxurrada faz com que a água desça e por isso eles ficam desassistidos, não conseguem sequer ter acesso às suas moradias, os veículos estão sendo danificados e mais do que isso, eles ficam ilhados em dias de chuva porque são obrigados a descer, inclusive até o final da via, mesmo tendo os veículos em condições, porque não conseguem trafegar, já que não existe condições de trafegabilidade nessa rua. A Leopoldo Souza fica no bairro Ponte Verde. Segundo os moradores com quem conversei, o problema começou há cerca de 2 anos. E com as chuvas mais intensas que ocorreram em dezembro, tudo só piorou. A falta de canalização adequada resultou numa via cheia de buracos que hoje são mais que buracos. Verdadeiras crateras imensas que inviabilizam o trânsito de veículos e representam risco até para quem anda a pé na rua. Principalmente no momento que dá aquelas enxurradas da chuva, aqui vira uma maré d'água, não tem como tu entrar nem a pé, nem com carro, nem com nada, tu fica enliado, né? Então a gente está numa situação complicada, estamos no legítimo abandono aqui, né? Não temos mais para quem apelar. Inclusive aqui, como eu tenho a minha filha que trabalha, Uber não vem pegar ela em dia de chuva, por causa da estrada que não tem. Ontem mesmo teve carro aqui que perdeu a frente do carro toda aqui na frente, o vizinho aqui de cima tem um carro, perdeu a traseira do carro toda também. Aquela enxurrada que deu na Sanga aquela vez, mais foi por causa daqui, porque a enxurrada toda desce daqui para lá.
Conforme tem a chuvarada, esse muro do lado da minha casa já está danificado, que pode até uma hora cair em cima da minha casa. Esse aqui do canto, que é um muro pequeno, a mesma coisa. Aqui eu não consigo nem dormir quando dá as enxurradas de noite, porque meu pátio alaga, como aqui é muito pequeno, eu tenho medo que entre água para dentro da minha casa. Nós já fizemos vários papéis, está tudo lá, já como o vizinho falou, a gente já fez proposta para trocar os canos, eles só vão entrar com a mão de obra, mas nada disso está adiantando, nada disso a gente está conseguindo fazer, não temos mais para quem correr. E os protocolos foram feitos por mais de um morador, e alguns deles são datados de novembro de 2023, anteriores, portanto, à enxurrada de dezembro que assolou a cidade de Cachoeira do Sul. Cleusa lembra que a situação se agravou depois de uma obra realizada pela prefeitura. Eles fizeram uma obra lá em cima, até um pedaço, eles arrancaram uns canos pequenos, colocaram um maior lá em cima, na parte de cima lá, né? E aí depois disso começou esse aguaceiro e foi depois dessa obra que eles fizeram lá em cima, porque eles vieram só até um pedaço e não terminaram. A gente está pedindo para ver se fazem alguma coisa, porque vai indo com o tempo lá, nós vamos acabar ficando todo mundo interditado, nem a pé e nem de carro, porque a rua está abrindo no meio. Né? Então, se não fizerem alguma coisa. E é como eu te disse, aqui se dá uma emergência e a SAMU tem que ver como... Aqui a gente tem um vizinho nosso aqui que mora aqui, ele é cadeirante, né? Ele precisa sair em cadeira de roda, ele precisa sair em maca, ele precisa sair às vezes para ir para UPA. Ele não tem como fazer nada disso, porque o SAMU não tem como chegar até aqui, não tem. E não é só esse o morador que depende de atendimento emergencial. A Débora, por exemplo, está com 7 meses de gestação e pode, a qualquer momento, precisar de um socorro médico. E ela mora bem em frente ao buraco, aquele que eu mostrei no início dessa reportagem. Mesmo tendo carro, ela não pode nem contar com ele para ir para o hospital, já que as condições da rua impedem o veículo de acessar o centro da cidade. E mais, ela tem 3 filhos pequenos e, por segurança, mantém o portão trancado. Tu mora bem em frente ao buraco que se abriu aqui, né? É, porque daí a prefeitura a gente diz, a gente vai lá, se informa, a única coisa que eles dizem é que não tem dinheiro, que não tem como arrumar. Falaram que os canos eles não podiam dar, se tivesse os canos eles iam colocar. Os canos estão aqui mais de anos. Eu moro 4 anos aqui. Agora a última vez que choveu, que deu aquela função da casa caindo e coisa indo embora, a água da sanga mesmo estava ali em cima. E aqui não, tu olhava na rua, não parecia que tinha, que não era, tu não morava na rua, tu morava no meio do rio, porque lavava assim. E aí eu tenho 3 crianças pequenas. Aqui na frente da minha casa não dá para sair. Carro não dá para botar para dentro do pátio porque não tem como entrar. E os canos estão ali. A gente quer arrumar, quer fazer muro, fazer as coisas, mas como que a gente vai fazer? Se toda vez chove, acontece isso, vai só e fora os material. Quem é que vai ajudar? E vão esperar o quê? Acontecer uma tragédia na frente da casa da gente para poder vir arrumar? E como é que tu vai fazer quando tu precisar ir para o hospital para sair? Olha, o Uber não vem aqui. Para a gente poder descer, a gente tem que descer lá embaixo na esquina, porque quando a gente chama uma corrida, solicita, chega aqui, quando eles enxergam que é aqui, que eles olham pelo endereço que é na Leopoldo Souza, eles cancelam a corrida. Aí não dá pra gente pegar um Uber porque não tem como vir aqui. E eu que nem tenho as 3 crianças, como é que eu vou sair na frente da minha casa? Como é que eu vou me locomover? Não tem como. O João Carlos é transportador escolar e mora há 8 anos na Leopoldo Souza. Ele conta que várias tentativas de solução já foram propostas pelos moradores à prefeitura, desde uma parceria de calçamento até o pagamento do material de canalização pelos moradores e a mão de obra, então, custeada pela prefeitura. Nada avançou. Ele relata que já precisou trocar a entrada da garagem para conseguir garantir que a entrada e saída dos veículos na casa pudesse acontecer. Hoje, ele conta com a solidariedade dos vizinhos. Aliás, todos contam uns com os outros. E a situação é essa aí, a gente não consegue entrar, ó. A gente tem que deixar o carro na rua, porque tem que trocar a canalização da rua e aumentar pelo menos o diâmetro dos canos, né? E ali embaixo abriu um buraco e a gente não consegue chegar em casa, meu carro está na rua, porque a gente não consigo entrar. Vai ficar difícil de eu sair agora e eu vou ter que deixar a van na rua também, né? Que se eu sair dali agora, como é que eu vou entrar, né? Enquanto não resolver esse problema da rua aqui, eu vou ter que pedir para algum vizinho ali, mais lá embaixo, para mim deixar ela na frente da casa ou dentro de um pátio aí para até eles resolver aqui o problema. Tu me falava sobre uma proposta que vocês fizeram para a prefeitura de comprar os canos e...
A gente fez para a gente aumentar a vazão da água, colocar um cano maior. A gente compra os canos, eles só abrem aqui, trocam os canos para nós aí. Colocar pedra na rua, não, a patrola só passa, tira a terra ali de cima e larga aqui. E olha aqui o degrau que já está, de tanto eles passar, eles não colocam nada, eles só tiram o material de cima, botam para baixo, tiram de baixo, colocam para cima. E a gente não tem muito o que fazer. Tá todos os moradores aí prejudicados. O trânsito que tinha aqui, o pessoal nem cruza mais aqui nessa rua. Eles fazem um desvio lá pela outra rua, porque não tem condições, né, de trafegar aí. A gente tem que descer a pé, deixa o carro lá embaixo, a gente vai a pé para não tem como subir nem descer. É complicado, né? Em resposta à nossa solicitação a respeito dessa demanda dos moradores da Rua Leopoldo Souza e de outras tantas que nós recebemos sobre questões estruturais em função dos alagamentos e de toda essa falta de retorno estrutural aqui em Cachoeira do Sul, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cachoeira do Sul informou que a prefeita Ângela Chu não poderia atender a reportagem porque está participando da solenidade de troca de comando do Exército aqui em Cachoeira do Sul. O titular da Secretaria de Obras, Telmo Bauer, está afastado em licença saúde e por isso também não poderia dar um retorno. Nenhum outro titular ou secretário de qualquer outra pasta também estava em condições de dar algum retorno à reportagem do NT Sul, informou a assessoria de comunicação. Portanto, nós encerramos essa reportagem sem condições de dar retorno nem aos moradores da Rua Leopoldo Souza ou qualquer outro morador de Cachoeira do Sul que esteja com alguma demanda relativa à estrutura de Cachoeira do Sul ou qualquer outro pedido relativo a essas questões aí decorrentes da enxurrada, seja do dia 22 ou qualquer outra demanda estrutural da cidade. Bom, e no fim da manhã, o coordenador da Defesa Civil, né, o Edson das Neves Júnior, se voluntariou para estar com a gente aqui no estúdio para trazer, então, os esclarecimentos, ao menos esclarecimentos que sejam pertinentes, né, Edson, a tua pasta, porque vale aqui o esclarecimento. O Edson, ele é coordenador da Defesa Civil, como a Thelma mencionou, o titular das obras está em licença saúde. Mas e aí, Júnior, o que a gente pode dizer para esses moradores ali especificamente? E como é que a Prefeitura está priorizando? Quais obras atender primeiro? Porque é obra para todo lado que são necessárias, né? Tá, Daniel, até então para esclarecer, né, eu fui solicitado pela prefeita para buscar o quanto antes atender pelo compromisso que ela já tinha agendado. Mas é isso, assim, por vezes... Nós não estamos tendo hora nem para iniciar, nem para parar, né? Nós estamos trabalhando sábado, domingo, feriado, porque paralelo às obras tem que acontecer os relatórios. A administração pública ela tem uma diferença de velocidade, porque a gente precisa cumprir processos e prazos legais. Mesmo o decreto da situação de emergência, ele te traz uma dispensa de licitação, não é que tu não precise fazer, é uma licitação com um prazo menor, e por vezes existe essa dificuldade em atender porque tu está em atendimento ou com demais agendas. Júnior, um parênteses aqui, você sabe dizer quantas equipes existem? Qual que é o tamanho da estrutura disponível hoje para atender as... Da Secretaria de Obras, nós estamos com toda a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, equipe de calçamento, pavimentação, limpeza urbana, podas e jardins trabalhando juntas, tá? Então, assim, hoje vamos lá, é um efetivo de 40, 50, 60 pessoas, não sei te dizer pontualmente, porque não é a minha área de atuação, tá? Mas todo o esforço da Prefeitura está concentrado nisso, sendo que algumas vezes foi necessário, inclusive, trazer as equipes do interior para reforçar a cidade. Como eu estava te dizendo, os números nos mostram que as situações mais graves, bairro Bom Retiro, em seguida, bairro Ponte Verde. Então, logo em seguida, essa força-tarefa deve ser deslocada para o bairro Ponte Verde. A Defesa Civil chegou primeiro no bairro Ponte Verde, porque dentre as atribuições da nossa, coube aquilo que diz respeito à vida humana. Vida, risco iminente, ou seja, casa caída ou casa que está caindo sobre o morador, ou que poderia ser levado. Inclusive, logo ali à esquerda tem uma casa que nós estamos monitorando, porque são casas que estão muito próximo à sanga, e essas edificações, essas ligações, inclusive de água e esgoto para dentro da sanga, acabam causando desassoreamento e o volume elevado. Não há o que explicar para esses moradores, há sim a necessidade de ações urgentes, e elas vão ser adotadas. A gente está trabalhando até
para tentar superar essa ausência do secretário de obras, e por isso estou aqui, né, porque é um trabalho assim, não de achar culpados, mas de encontrar soluções, né? Como disse, Cachoeira é uma cidade que já tem problemas há muito tempo e esta chuva agravou, então precisamos ter resposta mais rápida, mas precisamos também da compreensão da população. Como tu disse, ali é um caso grave e a gente respeita, né, que não é uma reclamação. Claro. Para nós ela é uma solicitação e uma informação. Inclusive, Júnior, vamos dar uma olhadinha, a gente tem algumas mensagens aqui, possivelmente a gente não vai conseguir dar resposta a todas, mas vamos ver o que nossos telespectadores estão dizendo aqui também, ou algumas dessas circunstâncias. Olha só, aqui um telespectador anônimo, essa é a rua Francisco Pinto Bandeira, no antigo Poço Comprido. Gostaríamos de atenção e cuidado a esse local. Então é barro, né? Vamos adiante, vamos ver mais algumas mensagens aqui. A Karina Loreto, sou moradora da rua Bertolina de Paula Nunes, loteamento Germanos, bairro Bom Retiro, mencionaste, né, agora há pouco. Gostaria de saber quando a prefeitura vai dar um jeito de fazer a limpeza das sangas que estão trancadas de lixo. Se vier outra chuva forte, vai inundar as casas de novo. Infelizmente, estão fazendo pouco caso das pessoas. É a opinião aqui da Karina. O que a gente pode dizer para o pessoal aí da... Bom, a Karina, acho que ela deve ter me visto lá pelo loteamento Bom Retiro, lá da Zona Leste, onde é chamado também de Ilha do Amor. A gente já percorreu ali tanto a área externa quanto a área de dentro da sanga, fazendo inclusive a limpeza das galerias. Só que é isso, existe uma dificuldade de acessar aonde foi criados os depósitos de entulho. Porque para tirar aqueles entulhos vai ter que ser um trabalho muito manual. E nós não teremos força de trabalho para fazer isso neste momento. E, inclusive, terá que ser refeita, e estou conversando isso com a prefeita, praticamente toda a canalização do loteamento Bom Retiro Zona Leste, porque ali é feito com tubos que não têm capacidade de fazer a drenagem daquela região. Então, assim, a gente está ciente do problema, está acompanhando e está buscando soluções, num primeiro momento, emergenciais. Até porque estamos trabalhando para apresentar ao governo federal um projeto de reconstrução bem mais amplo para esse novo momento. Inclusive, até quero aqui dizer que Cachoeira é um dos municípios que protocolou no PAC 4 uma proposta de 59 milhões, um projeto de prevenção de encostas, né, e também de macrodrenagem. Então, assim, e isto foi muito antes destes eventos. Em novembro, esse processo está tramitando e aí sim teremos recursos para ações de grande porte no município. Júnior, a gente tem muitas outras mensagens, mas acho que uma pergunta, a gente está com um tempo aqui bastante curto, uma pergunta que acredito que a resposta é bastante importante. Você mencionou, né, o decreto de emergência, mencionou já como que funciona isso, que a prefeitura pode fazer um contrato, vamos dizer assim, emergencial, mas para isso precisa ter dinheiro. Então, o que dá para a gente dizer? Há a possibilidade de contratação, por exemplo, de uma empreiteira ou de uma empresa que auxilie nessas obras? Isso vai ser feito? Ou qual é a expectativa de vocês? Estávamos trabalhando nisso hoje pela manhã, não somente hoje pela manhã, mas estamos buscando finalizar com base nesse mapa que a gente montou, porque para contratar a empresa, eu preciso dizer o que a empresa vai fazer. Se eu pegar somente os primeiros dias do processo, eu teria um número muito reduzido de canalização danificada. Então, assim, para ter a contratação, eu preciso ter objeto definido, né? Principalmente em questão emergencial. Então, estamos finalizando isto para contratar essas equipes. Usaremos recursos que nós já temos, né? Que foi uma antecipação da Câmara de Vereadores de 500 mil, temos 550 mil no Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, que vem o fundo a fundo do Estado, e estamos tentando quantificar o valor que precisamos para definir esse dinheiro que nós já temos, qual a prioridade de atendimento, e solicitar auxílio do governo federal para o montante que vai restar, que vai faltar para esse atendimento. Júnior, agora uma expectativa de data para daqui a pouco ter uma empresa auxiliando Cachoeira do Sul, trabalhando nessas obras, então não tem como dar essa Ela pode acontecer em 15, 20 dias, né? Vamos trabalhar nisso, ou pode ter um tempo maior, porque ainda estão chegando demandas. Conforme vai chegando, a gente vai acrescentando mais ao pedido. Então, assim, a prefeitura está numa época de fim de ano, que tem uma questão orçamentária a ser cumprida, encerramento de um ano contábil ou abertura de outro. Então, se precisar uma data é muito difícil, não vou prometer algo, mas que as pessoas cadastrem para nós poder visitar e colocar na lista de atendimento. Peço perdão pela indelicadeza, nós precisamos concluir aqui o Telejornal NT Sul. Então, agradecemos aqui a presença do Júnior e a você de casa também. Nosso muito obrigado pela companhia.